Vamos orar, vamos colocar agora a palavra de Deus que vai ser ministrada, uma palavra para a sua vida, para a minha vida. Curva a sua fronte, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, colocamos agora, Senhor, na Tua presença, Pai, agora este momento onde abriremos a Tua palavra, que seja, Senhor, uma noite de bênção, de transformação, de cura, de libertação, Pai. Então fala aos nossos corações, abre a nossa mente e coração para entender a Tua palavra dessa noite, e assim oramos ao Senhor em nome de Jesus. Diga amém. Amém, pode se assentar. Muito bom estar com vocês aqui nessa noite. Hoje eu quero falar sobre um tema, vai ser projetado aqui. Nos ajude aqui a tela. Deixando o passado que devora meu futuro, hein? Vamos lá? Deixando meu passado que devora meu futuro. Veja, queridos, você não pode entrar num tempo de frutificação na sua vida até que você não corte o cordão umbilical do seu passado. Eu quero falar justamente nesta noite sobre o passado que devora, às vezes, o nosso presente e também vai devorar o nosso futuro. Porque todos temos um passado, e este passado você não pode permitir que venha sobre a sua vida, literalmente devorar o seu presente ou trazer alguma dificuldade. Nós somos o que convertemos algo que está morto em um leão vivo na nossa vida. Nós mesmos somos o culpado disso. Então, se você não toma o controle do teu passado, o efeito que o passado tem com você vai te comer vivo, vai te trazer dificuldades, preocupações, vai atrapalhar o fruto da bênção e tudo o que você tem. Então, eu te convido aqui para a gente começarmos a trabalhar esse tema aqui, que você abra a sua Bíblia em Gênesis 41, vamos ver o versículo 50 até 52. Coloca, por favor, na versão ARC, por favor, tá bem? Tela, a versão, isso, obrigado. Vamos lá, me acompanhe aqui, eu vou ler os 50 e vocês lerão junto comigo 51 e 52. Nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Todos juntos, 51 e 52. E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Pois bem, José então teve 2 filhos, Manassés, como vimos aqui, foi o seu primeiro filho, que quer dizer, Deus me fez esquecer todo o sofrimento. E é importante que você entenda que José foi um grande homem de Deus. Você crê nisso? Amém, um homem de Deus tremendo. Mas olha, José foi atacado, José foi perseguido, foi vendido como escravo, depreciado. Sua vida, em certo tempo que ele viveu, foi realmente um desastre, teve grandes problemas. E chegou num momento da vida dele que ele teve que entender que se ele tinha que romper o efeito do seu passado para que ele pudesse viver os propósitos, aquilo que Deus havia prometido para a vida dele. Então, queridos, sobre a sua vida também, sobre a sua família, sobre o seu casamento, há grandes promessas de Deus que somente poderão ser alcançadas se nós aprendermos a romper coisas do passado à nossa vida. Veja, você sabe que, não sei se você sabe, mas deveria saber, se você é um bom estudioso das ciências, que a cobra, para ela continuar o seu crescimento, ela tem que soltar a sua pele. Se ela não soltar a pele, se ela não deixar essa pele para trás, ela não vai crescer. Olha que interessante. E o Senhor lhe diz, nessa noite, que há uma razão pela qual, às vezes, você não está avançando, há uma razão por causa você talvez não esteja crescendo na sua vida, é porque você, às vezes, está travado naquilo que está atrás, naquilo que já morreu. Veja, hoje é uma noite que você precisa aprender a soltar certas coisas na sua vida, e às vezes coisas que uma vez foi bom, uma vez foi até muito bom, mas no momento já não é mais bom.
Às vezes coisas que às vezes te protegeu, foram coisas que às vezes não te fizeram mal, mas agora estão te fazendo mal. E você tem que aprender a soltar isso, para se você quiser avançar, você vai ter que deixar certas coisas para trás. Estão me entendendo até aqui, amém? Veja, há pessoas que têm um apego ao passado impressionante. Há pessoas que são assim. E há pessoas que vivem apegadas por aquilo que já passou, e é por isso que o que você, às vezes, hoje você está vendo, às vezes está sendo manchado na sua mente por coisas que você deixou lá atrás. Então, a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. A Bíblia diz que as coisas velhas já se foram, e eis que tudo se fez o quê? Novo. Então, o problema que temos é que pensamos que, às vezes, talvez no momento da nossa conversão se fez novo, e aí nunca mais vai se fazer novo. Isso não é verdade. Tudo se faz novo diariamente. Por isso que o Senhor diz na sua palavra que a gente todos os dias temos que tomar a nossa cruz e levar para a gente experimentar o novo de Deus que Ele tem para a nossa vida. Veja, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Ou seja, todos os dias Deus provê na nossa vida. Todos os dias Deus provê na nossa vida. Então você tem que ter um mecanismo, vamos dizer assim, que o solte tudo aquilo que ficou para trás, para que você possa avançar dentro de um propósito de Deus. Até aqui estamos entendendo ou não? Amém? Então, há pessoas, meus irmãos, que já se foram. Há pessoas que por causa de problemas já desapareceram. Há situações que já desapareceram, mas você continua às vezes atado nelas. Por quê? Porque você está atado pelos efeitos que aconteceram ou que você passou na sua vida. O passado, meu irmão, não interessa mais. E muitos seguem atados pelo passado, às vezes não porque querem, mas porque o passado tem poder sobre eles, ou sobre a sua vida, e tem efeitos sobre eles. O que acontece é que Deus quer dar um requerimento novo para que você mude nessa noite a sua forma de pensar. Podia ouvir um glória a Deus aí, né? Sabe, nós temos que às vezes mudar a nossa forma de pensar, porque não se pode colocar, meus irmãos, a Bíblia já fala isso, um vinho novo num odre velho. Deus tem coisas novas para a nossa vida, e nós precisamos experimentar o novo de Deus. Veja, o filho pródigo, ele não mudou a sua maneira de pensar, o filho pródigo, enquanto ele não mudou a sua maneira de pensar, ele não experimentou o novo de Deus. A Bíblia fala, ele caiu em si, está lá o texto, lá claro. Quando ele caiu em si, ele experimentou o novo de Deus. E às vezes a gente pensa igual em tantas coisas, e os problemas de atrás que a gente já fez, que a gente já viveu. Mas veja, se você pensa igual e não experimenta o novo, você vai cometer os mesmos erros que atrás já foram cometidos. Então o filho pródigo teve que mudar a sua mente, deixar para trás tudo o que aconteceu, para olhar para o novo que Deus tinha para ele. Então quando ele fez isso, o Senhor ali outorgou, então, agora você vai receber o novo. Se a gente quer coisas novas, meus irmãos, nós temos que ter uma mente nova, disposta a receber aquilo que Deus tem para nós. Amém? Posso ouvir o amém? Outra coisa, meus irmãos, que nós temos que mudar é também a nossa conduta. Porque a gente tem que deixar essa obsessão sobre redes sociais, sabe? Temos que deixar isso daqui. É um tal de colocar tudo em rede social, de contar para todo mundo que está passando, o que está acontecendo, eu comi isso hoje, eu fui ali. Tem gente que até no banheiro tira foto. São coisas impressionantes. Veja, quando você entrega a informação da sua vida, você está entregando o poder da sua vida para os outros. Você não tem que andar dizendo para os outros, o que está acontecendo com a sua vida, o que você tem feito. Não quer dizer que você não possa usar a rede social, coloque, mas tenha cuidado naquilo que você está colocando. Olha que interessante que a Bíblia diz que quando o anjo contou para Maria o propósito do nascimento de Jesus, a Bíblia fala assim, ela guardava tudo isso no seu coração. Maria não tinha lá, botava na rede lá, ia twittar já, o anjo apareceu aqui, agora o anjo está falando isso para mim. Não foi isso, ela guardava no coração, era dela. Então, por falar demais, José, que é nosso texto aqui principal, por falar demais, José foi vendido para o Egito pelos seus irmãos. José não teve, talvez,
uma inteligência, vamos dizer assim, um cuidado ao contar o que Deus estava revelando para ele. Seus irmãos ficaram com ciúme danado e chegaram e venderam ele para o Egito. Então, meu irmão, você às vezes tem que fechar a boca por certas coisas ou deixar de compartilhar todas as coisas. Posso ouvir o amém das irmãs? Opa! Nada contra as irmãs. A todos, né? Tem irmãs e tem irmãos que falam demais, que colocam demais. Posso ouvir amém? Nós temos que ter cuidado, meus irmãos. Amém? Vamos ouvir amém aí? Olha, eu me lembro de sonhos que eu compartilhava, às vezes com alguns vulgos amigos. A Márcia lembra disso. Eu queria tanto fazer isso. Os sonhos que eu compartilhava, que Deus tinha posto já no meu coração. Daqui a pouco, meus supostos amigos estavam fazendo os sonhos que Deus tinha dado para mim. Aí eu ficava 2 vezes frustrado, porque o meu amigo pegou o sonho que era para mim e via ele fazendo, e eu vi o sonho acontecendo que era para mim e eu não estava lá fazendo, realizando. Já aconteceu isso com você? Para mim já aconteceu um monte. A Márcia fala, Milton, fica quieto, não fala nada, né, Márcia? Fica quieto, fala nada. E às vezes a gente vai falando, vai contando, às vezes, porque a gente acha que é amigo, porque não sei o quê, e as pessoas estão lá para roubar o sonho de você, o sonho que Deus deu para o seu coração. Cuidado com isso, meus irmãos. Guarde no seu coração aquilo que Deus tem te dado. Foi o que Maria fez. Então você pode estar compartilhando coisas com pessoas que nem podem estar estendendo essa situação aquilo que você tem vivido. Tome cuidado. Agora vai para Filipenses 3,13. Filipenses 3,13. Vamos ver a parte B ali. Mais uma coisa fácil, tá bom? A partir daí. Não, vamos ver inteirinhos. Vamos lá. Irmãos, quanto a mim, todos juntos, vamos lá? Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão diante de mim. Veja bem, esquecendo das coisas que para trás ficam e vamos avançar para as coisas que estão diante de mim. Veja, se você não solta certa coisa que está aqui, você não vai chegar a outra coisa que está aqui. Se você não esquece, você não avança. Se é impossível ir adiante, é impossível você ir adiante se você ficar olhando para trás. Veja um carro, olha o para-brisa e olha o retrovisor, qual que é maior? O para-brisa. Se você andar só olhando para o retrovisor, vai ter problema. Ou seja, para avançar, você vai ter que olhar para o para-brisa, olhar para frente, muito mais do que você olhar para trás. Então você tem que ter um olhar adiante das coisas, para onde você vai. Tem que avançar, olhe adiante, olhe para o futuro, sonhe com isso, esqueça o que se passou. Eu já conversei com pessoas, no aconselhamento, que eu perguntei assim, qual o seu sonho? Não tenho. O que você almeja daqui a 1 ano? Não sei. O que você quer fazer da vida? Não tenho nenhuma expectativa. Olha que coisa. É evidente que nós estamos trabalhando com isso, mas você tem sonhos, você tem coisas que Deus coloca, então você tem que olhar para frente. Porque se você só for olhar para o que já aconteceu, para aquilo que está morto, para aquilo que está trás, você só vai chorar, ruminar aquilo que já foi vencido e não vai olhar, não vai andar para frente. Está me entendendo, amém? Olhe para frente. Falei umas coisas pesadas aqui, que estou até pensando se eu falo aqui. Mas veja, meus irmãos, sabe qual é a definição de insanidade? Vou ler aqui. Uma pessoa insensata, que faz o mesmo repetidamente, crendo que terá resultados diferentes. Isso é insano. Ou seja, se você vai fazer o mesmo, você vai ter o mesmo resultado. Então, se você tem uma mesma mente sobre certa situação, uma mesma maneira de pensar, você vai garantir o mesmo resultado daquilo que você está vivendo. Porque a palavra de Deus diz assim, porque como o homem pensa no seu coração, isto ele é. Então, como você determinar para onde você vai, esta vai ser a sua realidade. Amém? Olha, eu tenho grandes sonhos para essa igreja aqui. Eu olho sempre para frente, eu falo nos pastores, eu falo, não, a gente vai chegar aqui, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos fazer isso aqui, isso vai acontecer, a escola vai fazer, já estamos pensando na escola do fase 2, ensino médio, aí o Anselmo fica doido, não tenho dinheiro para isso, mas Deus vai se prover, ou seja, nós andamos para frente, meus irmãos, não andamos para trás, não olhamos para trás,
avançamos, o passado se foi, mas o seu efeito muitas vezes não na nossa vida. E a gente tem que tomar cuidado disso e tratar e minimizar e destruir o seu efeito. Abre a sua Bíblia aí em Ruth, capítulo 1, versículo 19 e 20. Vamos lá, todos juntos aqui, vamos lá porque a gente vai aprendendo e lendo a palavra de Deus. Assim, pois, vamos lá todos juntos, foram-se ambas, até que chegaram aonde? A Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Você conhece o contexto desse texto do livro de Ruth. Então nós temos 3 mulheres aqui que têm um passado horrível, um passado de morte, gerando problemas emocionais, espirituais e até financeiros. De repente, uma delas, chamada Orfa, decide, baseado no seu passado, voltar para o seu passado. A Bíblia diz que ela voltou para a terra de onde ela veio, para inclusive cultuar os deuses que eram da terra dela. Você tem aqui a Noemi, que nós vemos aqui, que falou assim, agora não me chama mais Noemi, eu me chamo Mara, porque agora eu sou amarga, acabamos de ver aqui. Mas você tem a Ruth, que manteve a sua fé intacta, e olhando para o futuro, creu que Deus podia prover e dar novas oportunidades para ela. Por isso que ela declara depois para Noemi, fala, olha, seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Ruth diz com isso que, ou seja, o seu passado não definiria o seu futuro. E se há pessoas que entendem que o passado define o futuro, meus irmãos, elas acabam não crendo no Evangelho. Por quê? Porque, meu irmão, você estava num caminho de morte, mas hoje você está no caminho de vida. Você estava perdido, mas hoje você foi encontrado. Você estava desprovido, agora Deus luta por você. Você estava morto, agora você está vivo. Você era cego, agora você vê. Você não era um herdeiro, agora você é herdeiro de Deus junto com Cristo Jesus. Você não era povo de Deus, agora você é povo de Deus. Você era filho do diabo, agora você é filho de Deus. Você era injusto, agora você é justo. Você não era santo, agora você é santo. Dá para entender? Dá glória a Deus. Há mudanças nisso. Portanto, se você pensa que o seu passado vai definir o seu futuro, você está errado, isso não está certo, isso é mal. Porque há algo que a Bíblia nos diz que Deus tem o poder de mudar o nosso passado para nos dar um futuro novo, cheio de bênçãos. Então eu vou dizer uma coisa que você já sabe, mas eu vou dizer com claro, Deus tem um futuro abençoado para a sua vida, tem algo novo para a sua vida, algo novo de Deus. Deixe o passado, tire o passado, pense novo, pense o que Deus vai fazer sobre a sua vida. Glória a Deus. Então, se seu passado continua vivo, é porque você o segue mantendo vivo. Cuidado com isso. Agora, psicólogos aí, os grandes psicólogos têm dado aí 5 efeitos que a obsessão no passado nos traz. Vou citar rapidamente. Um primeiro efeito chama ruminação. Ou seja, constantemente traz a memória do passado e você acaba recebendo a mesma dor que se gerou em certas situações da sua vida, quando você recebeu. Você fica ruminando isso, no meu passado, estou ruminando. E há pessoas que são masoquistas, né? Essa que é a verdade. Ou seja, de repente você está rindo, daqui a pouco você está chorando, daqui a pouco você está triste. Ai, sabe quando eu perdi aquele negócio? Ai, foi tão duro na minha vida. Fica lembrando, já perdeu, meu filho, já foi. Mas você fica ruminando o passado, deixando isso te atrapalhar e você descrever o futuro. Ficam ruminando e ficam vivendo a mesma dor. Há um segundo efeito que chama depressão. Uma tristeza e uma culpa constante das coisas que você não pode resolver, vai te trazer depressão. Você não vai conseguir resolver, por mais que você chora o que aconteceu, a perda já aconteceu e você fica nessa situação de depressão. Ou seja, nós podemos até pensar que Deus é cruel, porque lá em Mateus 8:22, Jesus disse assim, olha, deixe que os mortos sepultem os mortos. Siga-me. Isso que Jesus falou. Sabe que Davi teve um momento que ele teve de parar de orar pelo filho dele que estava doente. E chegou a declarar o seguinte, ele não vai voltar mais, mas um dia eu vou encontrar com ele. Então nós temos que aprender a enterrar aquilo que ficou para trás, senão a depressão vai chegar na sua vida. Amém? Está entendendo? Temos um terceiro efeito, que é a ansiedade, que é manter um constante sentimento de ansiedade por algo que tampouco você pode lidar, porque já foi embora.
Um quarto efeito, relações negativas. Esse é fogo. Quando comparamos os amigos, namorados, tá certo? Cônjuges, com aqueles que já passaram na sua vida. Meu Deus do céu. A tranqueira já foi embora. E você quer comparar. Duro, hein? Então a gente olha para certas pessoas e projetamos numa relação atual aquilo que já aconteceu. Vai dar problema. Vai dar problema. Um exemplo, fiz um negócio com um amigo, não deu certo, o cara me roubou, me trapaceou. Eu nunca faço negócio com ninguém, não confio mais em ninguém. Pronto, você está vivendo com uma coisa que não é verdade. Você realmente teve um problema. E no casamento, fui traído pelo meu namorado. Nenhum homem presta. Quem está dizendo que é verdade? Não, você teve um problema. Ou seja, você fica constantemente pegando relações negativas e trazendo para a sua vida atual. Você tem que cortar o que passou. O que aconteceu, aconteceu. Corte isso. Quinto efeito, a baixa autoestima. Começa a viver de uma maneira que se culpa pelo que aconteceu. Não foi suficiente bom, não é suficiente capaz, apto para seguir adiante. Gente, fiz um trabalho, perdi dinheiro, não deu certo. Eu sou o culpado mesmo, não sou inteligente, eu não sou capaz de fazer isso. Você tem que aprender a viver com os problemas e continuar a vida. Então veja, é aqui que eu chego para entender assim, como é então que eu mudo o meu passado na minha vida e trago isso dentro de um contexto bíblico e saio vencedor. É agora que eu quero chegar. Então estou começando agora, tá bom? A pregação, isso tudo foi só a introdução. Veja, então da maneira que você olha o seu passado, você tem que aprender a virar isto e continuar. E eu vou explicar isso com uma frase. Esquecer não vai poder fazer melhorar, mas podemos olhar de outro ângulo ou de outro jeito. Vou repetir. Esquecer, às vezes, não vai fazer melhorar, mas nós podemos olhar certas situações de outro ângulo ou de outro jeito. Porque esquecer, meus irmãos, somente Deus pode fazer. Deus fala na sua palavra, dos teus pecados eu não me lembro mais, esqueceu, acabou. Agora, com a gente não é assim. Com a gente não é assim. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre esquecer, ele fala de uma redefinição daquilo que passou. É isso que ele quer dizer. Trata-se de uma nova forma como você vai olhar a situação. Aí a gente volta agora para José e, de repente, em vez de José dizer para os seus irmãos, vocês me venderam, vocês judiaram de mim, falaram para o meu pai que eu era morto, agora vocês vão me pagar, vão ver o que é bom, vou deixar todo mundo preso. José não agiu desta forma. Veja, como Deus se revelou, e agora a gente vai entendendo que é isso que nós temos que fazer, ou seja, a gente olhar as aparências negativas passadas, como José teve, de uma maneira diferente, interpretando o que se passou, mas interpretando como nós devemos perdoar. Ou seja, os problemas como uma preparação, porque todo problema acaba resultando numa vida, numa situação nova para você. Então você tem que aprender a olhar as perdas como um prelúdio daquilo que o Senhor vai trazer de novo na sua vida. Tudo que estava perdido, receba de volta, até com juros, porque é isso que José entendeu. Perdeu dinheiro, perdeu felicidade, Deus vai devolver. Então José trabalhou dessa forma, ele teve uma atitude diferente aos seus irmãos. Então ele acaba entendendo que Deus tinha um propósito, que ele foi usado como um instrumento de Deus para aquela situação que agora ele estava vivendo lá na frente. Ele entendeu o que havia passado, não foi simplesmente porque ele foi assim, porque os irmãos pensaram em fazer o mal, mas Deus estava conduzindo a história para que ele fosse um instrumento de libertação, de bênção para todo o povo e para a família dele também. Agora, como consegue isso? Eu vou já fechando aqui. Como consegue isso? Você abre aí sua Bíblia em Gênesis 49, 22. Olha que palavra interessante aqui. Vamos lá, José, todos juntos. José é um ramo, o quê? José é o quê? É um ramo o quê? Frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Agora vamos recordar o primeiro texto que nós vemos de José, onde a gente viu que José tinha 2 filhos. O primeiro dele foi Manassés, e o segundo, Efraim. Então o que acontece? Manassés significa
é o que fez esquecer. Mas olha o que significa Efraim. É o que causa frutificação, a bênção. Obrigado, irmão. O irmão disse amém, hein? Diga amém aí, irmãos. Aí olha o que diz 49, o versículo 23 a 25. Olha, os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços da sua mão foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Olha, glória a Deus. 25, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, a qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. Ou seja, Deus há de abençoar a vida de José. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor? Deus está dizendo, olha, você sofreu, sim, você teve dificuldade, mas eu vi todas as coisas, eu estive presente e eu vou te abençoar, é meu propósito. Como é que frutificou José? Está lá escrito. Como é que frutificou? Apesar de ser perseguido, apesar de ser sido condenado, ele se manteve em Deus e nunca olhou para trás. Ele permaneceu forte em Deus, porque por Deus e para Deus. Veja, você tem que entender isso, que ele sempre esteve com seus olhos estendidos para Deus. E a gente tem que aprender isso. Nós não podemos olhar para trás, olhamos para frente. Mesmo José entrando na prisão, ele disse, o Senhor está comigo. Na prisão. Deus falou para ele, eu vou te colocar no trono. Mas tudo estava conspirando ao contrário. E ele nunca desistiu, sempre olhou para Deus. Se Deus tem um propósito, eu vou crer nos propósitos de Deus. Manassés é para trás, deixa para trás. Efraim, vem à frente. Vai frutificar, vai ter bênção. Meus irmãos, rejeite pessoas, memórias, situações que te façam voltar ao passado. O passado está morto para você. Creia nisso, que Deus tem algo novo na sua frente. A Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Todo morto, meu irmão, contamina. E memórias, ressentimentos, amargura por pessoas que voltam à vida, já não deve estar na sua vida. Tem que resistir, meu irmão, tem que bloquear. Chega, feche isto. Não tenha mais contato, não. Acaba. O que passou tem que encerrar. Deixe no passado, para que você possa avançar no novo de Deus. Quando uma pessoa já não tem nada a ver com o seu futuro, meu irmão, você corta ela. Mas quando Deus te traz conexões novas, bênção, propósitos, alguém tem a ver com o seu futuro, se conecta, abraça, porque Deus ali vai ter bênção e propósito. Amém? O que é que você tem te amarrado no seu passado? Às vezes é um relacionamento, mas nem sempre é relacionamento. Está falando aqui, acho que é marido, uma esposa. Não, pode ser. Mas às vezes são negócios errados. Às vezes decisões erradas que às vezes você paga por elas. Aquele empréstimo que você fez para um amigo que disse que é teu amigo que não pagou, e você ficou lá com o nome sujo pagando aí 3 anos, está te amargurando teu coração. Aí toda vez você lembra, puxa, podia estar com um carro novo, mas estou pagando o carnê do outro. E você fica amargurado, fica triste. O problema é esse. A gente vai mudando, nosso coração vai lembrando no passado. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos tendo um coração amargurado. E a Bíblia diz lá na relação de Jacó e Esaú, que tudo que Esaú fazia com o coração amargurado, lembrando do problema. E olha que Jacó deu um presente milionário para ele e nem isso resolveu. Hoje é o dia de descartar aquilo que às vezes está nos prendendo e não está deixando a gente olhar para frente, olhar para o futuro e receber o melhor de Deus. Porque você está amarrado em situações ainda na sua vida, confiando em coisas, em pessoas ou situações que você viveu e que você não desprendeu. Meus irmãos, Deus tem coisas novas para você, tem local novo para a sua vida, tem bênçãos para te dar. Você simplesmente fala assim: Senhor, hoje eu decido. Meu passado ficou para trás. Manassés, Efraim, eu estou vendo para coisas novas e o Senhor vai me abençoar, vai me trazer vitória na minha vida. Se você crê, aplauda o Senhor. Vamos orar nesse sentido? Quem sabe, vamos ficar de pé. Daqui a pouco nós vamos ter outros tempos de oração, mas eu queria orar pela sua vida.
nessa situação, será que você tem coisas que te amarguram, tristezas, decepções por pessoas, por relacionamentos, ou situações que você fez, que você está pesado no seu coração? Às vezes a gente toma decisão que não são as melhores, e às vezes isso machuca. Às vezes você foi o causador, e isso também está lá no passado. Puxa vida, prejudiquei pessoas, não tive como resolver. Às vezes você leva essa culpa no seu coração. Hoje é o dia que Deus falou assim: chega, tem um novo para você para frente. É perdão, é incondicional. Deus não está perguntando o que aconteceu, quem está culpado. Deus falou assim: olha, hoje é o dia de jogar para trás, tirar esse fardo. Como diz a palavra, meu fardo é leve, é suave, para que você possa caminhar num novo trajeto de vida, numa nova dimensão de uma vida nova, com novos desafios, com bênçãos do Senhor para você. Se você tem isso no seu coração, eu não sei porque Deus me conduziu nesse tema aqui, mas é um tema de você, é uma libertação. Há pessoas que carregam isso. Durante muito tempo da minha vida eu carreguei certos pesos de decisões que eu tomei, que eu falei assim: puxa vida, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse assinado aquele contrato, se eu não tivesse feito aquilo lá, e eu ficava olhando para os problemas, esquecendo de olhar para frente as coisas que Deus tinha para mim de coisas novas. Vamos orar, vamos quebrar isso em nome de Jesus. Se tem algo no seu coração, vem aqui para o altar, vamos orar, vamos entregar na mão de Deus. Senhor, que o Senhor quer nos dar coisas novas, quer nos dar caminhos novos. Então não saia do seu lugar rapidamente. Podemos ter um louvor aqui, vamos lá. Enquanto você sai, quando você entende que Deus tem coisas novas para você, meu irmão, não tenha vergonha, receio, porque eu não estou preocupado com o que é, eu estou preocupado com o que Deus quer te libertar nessa noite, naquilo que Deus quer fazer no seu coração. Vamos lá, Anderson. Vamos. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Muito bem, vamos orar aqui. Eu creio que Deus está, limpando certas coisas. Às vezes a gente precisa disso. Então vai colocando no altar de Deus aquilo que às vezes te traz aqui, sabe? Deixe o passado no passado, para que você possa viver o novo de Deus. Às vezes no passado você fez coisas erradas mesmo. Deixe ele lá. Deus tem algo novo. Às vezes no passado as suas decisões comprometeram o seu dia, a sua família. Deixe lá, Deus tem um novo para te dar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra frutifique no nosso coração, Senhor. A Deus, nós entendemos que há situações no passado que vêm com tanto poder de interferência na nossa vida, que acabam às vezes destruindo o nosso presente, comprometendo o nosso futuro. Mas hoje o Senhor, ó Deus, trouxe essa palavra para que isso seja quebrado em nome de Jesus. Para que possamos identificar as coisas que nos amarram. Ó Deus, e agora em nome de Jesus estamos cessando isso, Senhor. Pai, tudo que traz como interferência ruim, coisas que às vezes nos pesam, decisões, relacionamentos,
Ó Deus, perdas, até males que fizemos para pessoas, até violência. Pai, em nome de Jesus, agora colocamos no teu altar e pedimos: Senhor, perdoa nossas falhas, por não estarmos olhando para o Senhor. Mas, ó Deus, transforma agora a nossa vida para uma vida que recebe do Senhor, ó Deus, um novo caminhar, um novo desejo, um novo tempo, um novo local, uma nova bênção, Senhor, trazendo neste momento para a nossa vida. Pai, confiamos no Senhor, pedimos a direção do Senhor. Muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa mente, ó Deus, que olhamos, ó Deus, as coisas para trás como coisas que já morreram, já ficaram, e que o Senhor nesta noite determina um novo começo para a nossa vida, nosso futuro, nossos sonhos, novos desafios. O novo do Senhor nessa noite está sendo estabelecido, Pai, e confiamos que o Senhor tem o melhor, novos tempos de bênção para as nossas vidas, Senhor. Assim confiamos e cremos no Senhor, pois o Senhor é nosso Deus, nosso Rei, nosso Salvador, e em nome de Jesus damos toda a glória e honra. Amém, amém. Pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe sua vida.